espiritual, né? Então, nossos anartas são essas contaminações, né, que a gente tem, que todos nós temos, em graus menores ou maiores, que é o falso ego, o egoísmo, a inveja, esse desejo de controlar, que todo mundo tem, né? E nos processos de Anarta Nivitri, a gente começa a, de fato, enxergar para essas contaminações, que é algo que a gente esconde muito, né? Então, o autoconhecimento no mundo material, ele está muito ligado a gente gostar do que a gente vê no espelho. E aí, no processo, né, do mundo, olhar para o mundo material de uma forma espiritual, a gente vê que esse espelho, para começo de conversa, ele está muito sujo, né? Então, mesmo que a gente goste do que a gente vê no espelho ou não, independente, a gente não está vendo o nosso verdadeiro eu, porque o espelho está muito sujo. Foi o que a Damodara falou em relação à imaginação daqui das janelas, né? Então, a gente tem que limpar esse espelho. E a Anarta Nivitra é esse processo da gente olhar pro que está sujo, né? A gente parar de fingir que não tem sujeira, porque todo mundo sabe que tem, mas a gente gosta de fingir que não tem. E aí a gente olha para elas e encara elas. Mas o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar triste? Ah, meu Deus, tem muito defeito? Não, eu vou agir em relação a isso, né? Então, com a ajuda do meu mestre espiritual, com os devotos, com as escrituras, eu vou começar a entrar nesse processo de olhar para isso, aceitar isso e melhorar isso com o tempo, né? É um processo bem demorado, assim, que demora muitos e muitos anos, porque a gente está em constante aprendizado, né? A gente começa a entender os defeitos, aí começa a limpar, aí começa a vir outros, e vai nesse processo, né? É um processo muito difícil, mas ele é um divisor de água, porque a gente vai se purificando, né? Não é um processo em que eu vejo os erros e é isso, eu vejo e eu vou aprimorando esses erros, né? E aí, depois que eu consigo me purificar um pouco mais, eu entro no estado de Nista. Nista é essa igualdade, né? Equanimidade, é o modo da bondade, como a Damodara disse. A principal característica do modo da bondade é a equanimidade, né? Ao contrário da paixão, por exemplo, que é o extremismo, né? Então, eu estou nessa bondade, eu estou em Nista, eu estou equilibrado, eu estou focada no meu processo do serviço devocional e eu estou fixo nisso. Eu não vou me desviar por qualquer coisa. As coisas vão acontecer, não é que as coisas param magicamente de acontecer, elas vão continuar acontecendo, mas eu vou conseguir lidar com os processos externos de uma forma muito mais tranquila e fixa, porque eu já passei por uma forte purificação, então aquilo não atinge mais tanto aquele meu processinho, porque eu já fui resolvendo aquilo, né? E aí, depois de Nista, vem Ruti. Ruti, eu começo a desenvolver esse gosto mesmo pelo serviço, né? Eu começo a ser mais equânime, eu começo a entender e ter esse gosto. Não que você não tenha ele desde o começo, né? Porque esses 9 processos, eles não são só um degrau, né? Eles são como se fosse uma espiral. Você começa uma porcentagem, eu começo a me doar um pouco, e eu começo a me associar um pouco, e aí eu começo a ter mais essa confiança e vai um pouquinho, né? É uma espiral que vai aumentando, não é só uma escada, né? Não é que eu só começo a sentir esse gosto lá pra frente, eu vou tendo um pouquinho de realização até eu ter muito de tudo, né? Então, eu começo a sentir mais esse prazer espiritual, porque eu começo a ver as coisas menos com o meu ego, porque eu já fui passando por essa fase do ego. Então, eu começo mais a ver como o meu processo espiritual, o meu eu verdadeiro, né? Uma alma espiritual, não tanto como eu preciso ser servido, mas como que eu posso servir, como eu posso me aprimorar. E aí isso faz com que eu tenha um prazer muito maior com todos, porque eu começo a ter essa relação com Deus, com Krishna maior. Então eu começo a enxergar Ele mais nas coisas, eu começo a ser mais equânime com todos, então eu começo a sentir esse prazer melhor. E aí de Ruti vem a Shakti, que é o processo em que eu começo a desenvolver mais essa minha relação com Krishna mais individualmente, né? E aí eu começo a ter um apego grande a Krishna, né? Não é só eu sei quem Deus é e eu entendo o meu processo, eu começo a ficar apegado àquilo. Eu pego a minha japa para cantar e não é só eu tô cantando porque eu sei que eu tenho que cantar as 16 voltas. Eu tô ali porque eu entendo que aquele é um processo e eu quero me purificar e eu começo a sentir esse prazer em me purificar, né? Então você começa a ter esse gosto por fazer o serviço, por servir. E aí depois de Shakti vem o processo de... Misto. Ah, quase. A Shakti. A Shakti, não, depois da Shakti. Aí vem Bhava, né? Vem Bhava, que aí que a minha cola me sinto tanta anotação. Vem Bhava, né? Que aí quando você já começa a desenvolver esse apego por Krishna, você começa a ter uma relação muito única e específica com ele, né? É dito que cada entidade viva tem 11 formas diferentes de se relacionar com Krishna, né? 11, cada uma tem 11 diferentes. Então nós temos uma relação muito única com Krishna, né?
e que nós não conseguimos ver agora, mas com todas as purificações a gente vai entendendo. Então, a relação com Krishna, ela é muito proporcional, né? Então, à medida que a gente quer ficar afastado dele, ele respeita. Então, tá tudo bem se você quer ficar afastado, né? Então, eu não vou te dar muito conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente fica, tipo, alguma coisa tá errada, né? Então, a gente vai se aproximando e ele vai se aproximando da gente, né? E quando a gente chega nesse de Shakti e Prabhava, a gente já está intercambiando, já está muito apegado a ele. Então, automaticamente, ele também já está muito apegado em nos passar todas as ferramentas necessárias para a gente se apegar mais a ele, tanto quanto ele é apegado para a gente, né? Então, é uma troca amorosa muito grande, muito respeitosa e muito bonita, né? Então, em Bhava, a gente já está fazendo esse serviço completamente espontâneo e transbordando, assim, já esse amor. E aí, Bhava é o penúltimo passo para Prema, que é o último, né? Prema é o amor puro por Deus. E por que puro, né? Porque tudo nesse mundo material tem uma versão um pouco deturpada, né? Que nem a submissão tem uma versão meio deturpada, o amor ele também tem uma versão meio deturpada, né? Então, aqui no mundo material, a gente fala que ama a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente quer ser servido, e aí é melhor quando meus interesses estão ali no meio, mesmo que disfarçadamente, né? E quando a gente chega em Prema, não é que a gente tem esse amor com uma segunda intenção, por exemplo, a liberação, que não é o nosso foco. A gente tem esse amor puro, a gente tem esse amor porque a gente realmente sabe quem é Krishna, a gente entende quem é ele, nós entendemos quem nós somos, né? Que somos almas e centelhas que somos iguais e diferentes dele, então a gente entende o nosso igual, que são nas qualidades, e entende que ele é isso em maior quantidade, né? Então, como que a gente não vai ver alguém que tem todas as qualidades que a gente aspira em grande quantidade e não vai querer reciprocar isso com ele, né? Então, em Prema, a gente alcança, assim, esse amor muito puro e a gente consegue reciprocar na mesma quantidade que ele consegue com a gente, né? A gente está ali nesse mesmo estágio, não no mesmo estágio específico, guardando as proporções, né? Porque ele é Krishna. Mas, assim, a gente está conseguindo reciprocar com a mesma intensidade a forma como ele está com a gente, né? Então, em relação aos 9 processos, é isso. E todo esse processo, né, de Bhakti Yoga, ele é para nos purificar mesmo, né? Então, não é com nenhum objetivo, senão ir nos limpando, né, esse espelho, como o Chaitanya Mahaprabhu fala, Chitodar Paramarjanam. A gente vai limpando esse espelho, e aí quando a gente consegue se enxergar e ter essa reciprocidade de verdade, a gente está mais purificado, a gente está mais qualificado, né? Eu faço psicologia e eu trabalho com crianças especiais. E aí tem uma aluninha minha que ela tinha muita dificuldade em fazer aquele joguinho de encaixar, né? Tipo, ela tinha 5 anos, ela tem bastante dificuldade com isso, né? E aí um dia eu estava educando ela em relação a esse sentido e passando uma dinâmica por fora disso, né? Porque o meu objetivo não era fazer ela encaixar, ela era fazer entender o porquê de botar, né? Enfim. E aí eu estava pensando que a vida espiritual é exatamente que nem esse brinquedo, né? Então não tem como a gente ser ali a estrela e querer entrar no redondo que é Krishna. A gente tem que estar na mesma forma para estar nessa mesma sintonia, né? Então eu estava pensando em relação a isso e na hora fez muito sentido para mim, né? Então, dentro dessa purificação, entra um outro assunto que é da Modara, me deu licença para falar muito rapidamente, juro por Deus, não, sobre isso, que é sobre a adoração à deidade, né? Que é outra parte desse módulo. Então, a adoração à deidade, ele é um tema um pouco polêmico, assim, para muitas pessoas, né? Porque Deus, se ele tem tudo, para que eu vou adorar ele, né? Porque se Deus, ele é totalmente espiritual, como é que ele tem uma forma material, né? Então, é um tema um pouco polêmico. E a adoração à deidade, ele é exatamente sobre nos purificar, né? A gente não está fazendo isso porque Krishna precisa. Deus, ele é completo, então ele não precisa de nada, né? Mas a gente precisa nesse mundo material, a gente está condicionado, então a gente tem uma falsa identidade e a gente acha que o objetivo da vida é gozo dos sentidos, né? É desfrutar e a gente vê que isso não está funcionando, tanto que ninguém aqui, eu acho que consegue se dizer 100% feliz, né? E as pessoas buscam isso o tempo inteiro e nunca encontram, vários filósofos e pessoas, porque a felicidade não está nesse mundo material, né? A gente pode ter felicidade nesse mundo material, mas ela não está no mundo material, né? A gente pode ter felicidade no mundo material enquanto a nossa consciência está situada nesse processo purificatório, mas ela não vai estar aqui palpável nesse mundo material, né? A gente pode sentir, mas a resposta não está nesse plano, né? Então, adoração à deidade é porque Krishna ele é tão assim misericordioso com a gente que ele dá possibilidade, mesmo com nossos sentidos imperfeitos, que é uma dessas qualidades que a gente falou, que nós temos, né? Nossos sentidos imperfeitos, eles não conseguem nem nos ver, né? Quanto mais
Deus, né? Então ele é tão misericordioso que ele veio como uma forma também grosseira para que a gente literalmente pudesse ver, né? Quando a gente vai no altar, a gente verá Degopula com nossos olhos materiais grosseiros, né? Então Krishna, ele é tão bom com a gente que ele nos dá a possibilidade de, através da deidade, purificar nossos sentidos grosseiros, né? Literalmente, nossa visão, nosso tato, nosso olfato. A gente oferece as coisas no altar, né? Então a gente oferece o incenso, a flor, a chaminha. Isso tem todos os elementos imbuídos na adoração, né? A gente ocupa todos os nossos sentidos. E, além do mais, a gente pode fazer tudo isso para Krishna, né? Então a gente não precisa... meu Deus, agora tem que ser um caminho espiritual, então eu não vou olhar para nada, eu não vou tocar em nada, eu não vou sentir o cheiro de nada, porque tudo isso eu tenho que abdicar, né? Isso se chama uma falsa renúncia. E no movimento da consciência de Krishna, nesse processo do serviço devocional, a nossa renúncia é daquele prazer que é só para o nosso prazer material, né? Não um prazer em geral, porque a gente pode ter o prazer para Krishna, né? Então a gente oferece esses elementos à deidade, e com a adoração à deidade a gente vai nos purificando, né? Então a gente começa a olhar para Krishna, a gente começa a reparar a roupa que ele está usando, a gente começa a conhecer os passatempos de Krishna, a gente consegue... Krishna se torna palpável através da deidade pra gente, né? Não fica uma coisa abstrata, uma coisa impessoal, fica uma coisa muito palpável, né? E aí tem um exemplo de uma devota muito incrível, discípula de Prabhupada direta, que ela era muito, muito inteligente, mas ela tinha muita dificuldade de entender esse ponto da adoração à deidade, né? Ela era uma super cientista e esse era um ponto que parava um pouco nela. E aí Prabhupada pediu para ela primeiro fazer uma guirlanda para Jagannatha, que é uma das deidades que a gente tem também, né? Que é uma das formas de Krishna que tem no altar. E aí ela não entendeu o porquê, mas tá bom, vou fazer uma guirlanda para Jagannatha. E aí ela, para fazer a guirlanda para Jagannatha, ela teve que ver qual era o tamanho do pescoço. Guirlanda é o cordão de flores, não sei se todo mundo sabe, explicando, né? E aí ela teve que ver qual era o pescoço, qual era a medida, até onde ia a guirlanda, qual era a flor que Jagannatha gostava, qual era a forma que ele gostava, qual era mais cheirosa, qual espetava, qual não espetava. E aí, sem ela perceber, ela fez uma super meditação em Jagannatha e ela começou a conhecer os gostos de Krishna na forma como Jagannatha, né? E aí, quando ela terminou e ela olhou, ela entendeu muito mais de Krishna, ela entendeu o porquê da deidade, né? Ela estava fazendo um serviço prático, ela estava servindo, ela estava conhecendo. E aí, quando o Prabhupada falou, então tudo bem, agora eu vou te falar sobre, ela falou, não precisa, eu já entendi, né? Porque é exatamente isso, a deidade, ela está aí para nos purificar, né? Não para purificar Krishna ou a deidade em si. Ele está recebendo essa adoração com muito carinho, porque ele reciproca essa adoração com a gente, mas é mais uma misericórdia mesmo para a gente, tá? Reciprocando isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Então, acho que vocês podem perceber, com um pouco de atenção, que é um estudo sistemático, tá? Primeiro falamos sobre o mestre espiritual, as qualificações do mestre, as qualificações de um discípulo. Depois fundamentamos de onde vem esse mestre, né? As correntes discipulares, né? De onde provém essa corrente discipular. De onde provém esse conhecimento do mestre? Aí chegamos ao ponto de Sadhana Bhakti, são as práticas espirituais que são propostas por esse mestre, e essas práticas são em favor de quem? De Krishna. E o mestre autêntico é aquele que passa o conhecimento de Krishna. Por isso, continuando o estudo sistemático, naturalmente a unidade 4 vai explicar quem é Krishna, tá? A verdade absoluta. Então, o nosso material de estudo traz uma fundamentação bem profunda, tá? Muitos textos aqui mostrando, tentando explicar para nós, evidenciar quem é Krishna. Então, primeiro, nós temos de entender essa posição, né, suprema de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna diz: Mata Parataranyat Kinchit Asti Dhananjaya. Não existe verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, assim como pérolas enchartadas em um cordão. É uma linguagem até meio sútrica, né? Meio uma linguagem tântrica, né? Um fio invisível, né? Que tudo está conectado nesse fio.
E é assim mesmo, cada um de nós está conectado, né? Inclusive a física quântica está comprovando isso, que mesmo as raízes das árvores, elas estão ali debaixo da terra aleatoriamente. Uma árvore está conversando com outra, mandando mensagem, está vindo fogo, e uma vai comunicando para outra, né, os perigos da floresta, e assim vai. Todos os seres estão conectados. E a conexão última é com Krishna, tá? Krishna é a pérola principal, assim como um colar tem a pérola mãe, né, a pedra mãe. Então Krishna diz na Gita, nessa linguagem tântrica, né, que todos os seres repousam em mim, nada está fora de mim. Esse é o conceito da verdade absoluta, que por definição tem de estar presente em tudo, aqui, agora, no passado, no futuro, até mesmo dentro do átomo, tá? O conceito do menor elemento na ciência é o átomo. Dentro da tradição da ciência dos Vedas, fala-se sobre o Paramanu, que uma partícula que está dentro do próprio átomo, tá? Ou seja, esse é Deus, tá? Krishna. Está dentro até dos menores corpos. Depois, seguindo a apostila, a gente vai ver que Krishna, como Deus, ele é confirmado por grandes personalidades. Tem um momento da Bhagavad Gita que quando Arjuna tem essa revelação divina, na Bhagavad Gita, quando Krishna se revela para Arjuna, Arjuna imediatamente faz uma oração, canta um mantra em forma de oração. Param Brahma, Parandama, Pavitram, Paramambhavam. Ele fala, você é a morada suprema, a pessoa suprema, o purificador supremo. E assim ele tece assim, vários adjetivos comprovando que Krishna é a verdade absoluta. Porém, quem é Arjuna? Arjuna é um amigo de Krishna. E a tendência dos amigos e amigas é se autopromoverem, não é assim? Um amigo que está sempre lisonjeando o outro, né? Dificilmente um amigo fala mal do amigo, não é assim? Então, Arjuna, prevendo que no futuro as pessoas poderiam duvidar da palavra dele, ele vai e fala, Ahustvam Rishaya Sarve Devarshi Narada Astada. Ele fala, não é eu só que estou falando isso de você, Krishna, que você é o Supremo, o Purificador Supremo, a Morada Suprema, o Refúgio Último. Grandes personalidades como Narada, aí ele vai citando Narada Muni, Asita, Vyasa, que foi o compilador dos Vedas. Todos os grandes santos declaram que você é essa personalidade suprema, tá bom? Krishna no Bhagavad Gita, gente, o Bhagavad Gita é conhecido como Gita Upanishad, ou seja, a essência de todos os Upanishads. Os Upanishads, nós vamos ver mais para frente, no último módulo da revisão de hoje, existem 108 Upanishads, que estão na categoria de Shruti Veda, de Vedas originais. Tá? E o Bhagavad Gita é conhecido como o quinto Veda, tá? Ou a essência dos Upanishads. Por quê? É Deus mesmo, Krishna mesmo, falando de si próprio, descrevendo a si mesmo. Tá? Então, é uma escritura que é muito difícil de ser interpretada. Um filósofo tem de ser muito cara de pau e não conhecer sânscrito para querer dar a interpretação errada para a Gita, porque a Bhagavad Gita, Krishna está falando na primeira pessoa. Então, existem palavras sânscritas muito comuns na Gita, aham. Aham quer dizer eu, né? Aham sarvasya prabhavo. Krishna fala, eu sou a fonte de todos os mundos, espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Então, tem muitos textos que Krishna se confirma fala de si próprio como o Supremo, ok? E assim vai, tá? Essa unidade, a aula que eu dei, que vocês podem confirmar lá no YouTube, tá? Ela tem 1 hora de aula só. A tentativa é fundamentar, mostrar que Krishna é a verdade absoluta e que por isso, consequentemente, quando um devoto pratica sadhana ou faz adoração no templo, como a Malati Gopi falou, toda empolgada, né, dessa adoração no templo, essa adoração
não é cega, tá? Quando você cria um ídolo e adora, isso é idolatria, tá? Você faz sem fundamento. Você cria uma divindade para adorar, isso é realmente é motivado por sentimentalismo, até fanatismo, ou dogmatismo, ou falta de conhecimento profundo, tá? Mas aqui, a ideia desse momento aqui, nós não temos tempo para se alongar, mas tem o material do curso, ele tem muita ferramenta, tá, para a gente suspender ou desacreditar, né, de que Krishna realmente é a verdade absoluta, tá? Depois, esse mesmo Krishna, ele se manifesta em 3 aspectos, tá? Essa mesma verdade absoluta, os textos védicos, como o Bhagavatam fala, Brahmati Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyati, que essa mesma verdade absoluta, ela é conhecida pelos transcendentalistas, por espiritualistas avançados, em 3 aspectos, tecnicamente chamados Brahman, Paramatma e Bhagavan. Por favor, Shidamodara, você pode... Então, pessoal, esse tema é bem legal, assim, e há 2 anos eu engendrei um estudo sobre esse assunto, esses 3 passos de compreensão de Deus, que está numa escritura chamada Bhagavatam, né, que academicamente também conhecida como Bhagavata Purana, e o objetivo desse estudo era escrever esse livro, A Estética do Amor, que foi uma obra realizada por mim e 2 amigos, né, da Academia Pedro Bangamento de Letras. E o livro, ele segue uma tripartição. E, de acordo com a subjetividade dos poetas, ele tenta justamente tenta flagrar esses aspectos, esses níveis de compreensão de Deus, tá? E é embasado no Bhagavatam. Então, o primeiro aspecto, Brahman. Esse termo na Gita, ele tem várias conotações, vários significados, depende do contexto no qual o Krishna está explicando para Arjuna. Mas, de uma forma geral, Brahman quer dizer o espírito total que permeia tudo. Como assim? Então, mesmo aqui assim, nessa grande criação material, Deus também está presente nesse aspecto tangível, nesse aspecto palpável, na natureza. E, obviamente, a gente sabe que a natureza sempre foi um motivo, né, para escritores, poetas buscarem sua inspiração. Então, o Bhagavatam explica no 2º canto, né, são 12 cantos, que o sábio Shukadeva explica que esse aspecto Brahman quer dizer que Deus também está localizado nessa matéria tangível. E é interessante porque o sábio que explica isso, para o rei que estava na iminência da morte, ele queria se iluminar, às margens do rio Ganges, o sábio que explica isso, no caso de Shukadeva, ele faz uma descrição bem poética, metafórica. Ele liga, ele faz pontes de significados entre as coisas do mundo com a grande forma de Deus, o corpo de Deus. Aí ele fala, por exemplo, que as nuvens são seus cabelos, as árvores são seus pelos, assim, o rio é o seu sangue, os rios são seu sangue, o oceano é a sua cintura, né? As montanhas são seus ossos, Sol e a lua. Os seus olhos são o sol e a lua. O dia e a noite se alternando é o movimento das suas pálpebras. A humanidade é a sua residência. O seu senso estético é o cantar das aves. Então, são várias descrições, vale a pena ler detidamente. Assim, é uma obra que você, cada vez que lê, né, você se aprofunda mais um pouquinho e não dá para parar de ler assim, fazendo várias revisitações, o Bhagavatam, no 2º canto. Então, o sábio Shukadeva explica esse aspecto, né, ao mesmo tempo impessoal, que é essa energia total que permeia tudo, Brahman, mas de uma forma pessoal. Não tem como o sábio se desvincular da forma pessoal. Então, ele vê essa forma tangível como uma grande forma universal de Deus. Tá? E eu repito, essa primeira compreensão é muito interessante, porque poetas, escritores sempre se debruçaram sobre isso, para encontrar a poesia, para encontrar o estado de plenitude estética.
Emil Steiger, inclusive, é muito interessante, ele fala que poesia é o estado em que o artista se une à natureza. Isso é muito interessante, né? Isso a gente estuda na academia, né? E estuda na questão da lírica. E, enfim, então esse é o primeiro nível de compreensão. Por que a gente busca um ambiente bonito, paradisíaco? A gente quer ouvir o rumorejo do rio, a gente quer ouvir o canto melífluo das aves, porque isso traz armistício, né? Isso traz plenitude. Esse contato, ele traz essa vida. Então esse é o primeiro nível. E os yogis também se isolam para meditar em busca dessa compreensão, desse primeiro nível. Certo? E depois vem o nível de Paramatma. Então, assim como o português, né? Para, aquele que está além da Atma. E é muito interessante porque também no Bhagavatam, desse segundo canto, o sábio progride sua explicação sobre esses níveis para o rei Parikshita, as margens do Ganges, e ele fala que além desse espírito total que permeia tudo, há uma forma de Deus localizada simultaneamente em cada entidade viva corporificada. Certo? Então, Paramatma é aquele que está além da Atma. Então, além da Atma, existe o Paramatma. E detalhe, a Atma, ela tem a capacidade de ocupar única e exclusivamente um corpo, uma forma. E Paramatma, ele está localizadamente em todas as formas. Paramatma. E é interessante porque no Bhagavatam, o sábio Shukadeva, ele dá detalhes de como que é essa forma. Paramatma é localizada e inclusive também usa o termo sânscrito, né, Pradesha Matram, falando que essa forma de Deus localizada no coração, que acompanha as nossas andanças, né, das entidades corporificadas, ela é Pradesha Matram, ela mede mais ou menos 20 centímetros, essa forma de Deus. Então, e o sábio diz, eu não estou imaginando, Shukadeva, ele reitera para Parikshita, né, o rei está prestes a fazer a passagem, ele quer se iluminar, e o sábio fala, isso não é algo oriundo da minha imaginação. Eu só estou me reportando, só estou me referindo dessa forma, a partir do que eu ouvi dos sábios anteriores. Então é um conhecimento muito antigo, muito ancestral. Então aquela vozinha que orienta a gente, que guia a gente, aquela intuição, aquela coisa interna, que vai por aqui, não por ali, faz isso, né? Então essa intuição, essa comunicação, é a gente se comunicando com Deus do coração. E toda entidade viva tem essa forma localizada, Paramatma. E, finalmente, Bhagavan, que Bhaga, em sânscrito, é opulência. Então, Bhagavan é aquele que tem todas as opulências. É o mais belo, é o mais velho, o mais rico, o mais renunciado, o que tem o mais sábio. Sabe, assim, aquela pessoa excelsa. Então, o Bhagavan, ele remete a esse conceito. Aquela pessoa que não tem uma origem prévia. Ela em si já é, a causa de sua... Não tem uma causa anterior. Então, o Brahma falou, né, aqui de Krishna. E também é interessante que, nos reportando aqui ao segundo canto do Bhagavatam, esse Bhagavan é descrito pelo sábio Shaunaka. Porque o Bhagavatam, essa obra de 12 cantos, ela é uma cascata de vozes, onde uma história, um plano discursivo conclama o outro, sabe? E no caso aqui, o plano discursivo vem para a Floresta Namisharanya, que foi um outro contexto em que a mesma verdade foi dialogada. E no caso, Shaunaka descreve Bhagavan, e ele faz menção a essa arte vidi, que é a adoração à deidade no templo, ele faz menção a isso, que isso é uma forma legítima também de Deus no mundo. Bhagavan. E para concluir, eu acho que eu vou falar alguma coisa, ler os poemas. Vou pedir licença aqui. Então, a Estética do Amor, né, que ela é uma certa tripartição, uma obra tripartida, e ela segue através das subjetividades dos poetas essa compreensão, né, do todo, das partes e do Summum Bono. Inclusive, Summum Bono é uma expressão que Prabhupada usou muito para tratar de Krishna. Né, e lembrando que Summum Bono é uma expressão aristotélica, e segundo Aristóteles é utilizada para uma vida ética. O Summum Bono, o indivíduo experimenta quando ele tem uma vida ética. Mas Prabhupada se apropriou desse conceito para se referir a Krishna. Então, essa obra Estética do Amor, a gente tripartiu com os títulos o todo, que é essa parte Brahman, as partes,
que é Paramatma, e Sumo Bono, que é Bhagavan.